Cânone 1250. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano. Gente, tem gente que não sabe disso. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano. Então a igreja está dizendo para você o seguinte: toda sexta é dia de fazer penitência. Toda sexta-feira. Dá para entender isso? Toda sexta-feira. E o tempo da quaresma. Então vamos lá, a igreja está dizendo o seguinte: tempo de fazer penitência com toda a igreja é nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras do ano, e na quaresma. É o tempo propício para a penitência. Cânon 1251. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano. Então, jejum não é igual a abstinência. O que é abstinência, gente? É se abster de algo. Ou seja, eu vou fazer abstinência de não comer doce, eu vou fazer abstinência de não beber um refrigerante, eu vou fazer abstinência de não tomar café, eu vou fazer abstinência de carne. Então, abstinência é uma coisa. Jejum é quando a gente vai explicar o jejum. Geralmente é quando você regula suas refeições. É diferente. Então vamos lá. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, pode ser de carne ou de outro alimento que você gosta muito, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano. Olha que interessante. A igreja então diz para você que você deve fazer abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano. Então, toda sexta-feira, o cristão católico não deveria comer carne, porque a igreja pede para a gente se mortificar. A não ser que coincidam com algum dia numerado entre as solenidades. O que é isso? Se aquela sexta-feira cair num dia de solenidade, e aí para isso basta você acompanhar a liturgia da igreja, os sites que falam quando é solenidade, quando não é solenidade, a liturgia diária, você vai entender qual dia é solenidade e qual dia não é. Por exemplo, vai ter sexta-feira que vai cair na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então o que a igreja está falando? Como é solenidade do Sagrado Coração de Jesus, você não faz jejum nesse dia. Por que você não faz jejum? Porque é solenidade, porque é uma festa muito grande. E quando é solenidade, a gente não faz penitência. O mesmo ocorre nos domingos. Nos domingos também você não faz penitência. Por que você não faz penitência no domingo? É a mesma regra, porque é solenidade. Todo domingo é solenidade. Então você não é obrigado a fazer penitência nos domingos, porque domingo é solenidade. A igreja diz que, a não ser que coincidam algum dia numerado entre as solenidades. Vamos dizer que o Natal caia numa sexta-feira. O Natal é uma grande solenidade. Aí você vai falar que no Natal você não vai comer carne? Não. Pelo contrário, a igreja quer que você celebre, a igreja quer que você entre nessa festa. Então, está livre da penitência de comer carne nas sextas-feiras só quando essas sextas-feiras são solenidades. Observem-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas. Então, quarta-feira de cinzas você tem que fazer jejum, que nós vamos explicar daqui a pouco, e abstinência. Então, quarta-feira de cinzas você não come carne e você também vai fazer o jejum. E na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse dia, você também não come carne e nesse dia você também faz jejum. Agora, detalhe, já é muito comum na sexta-feira santa as pessoas não comerem carne, mas enche a pança de bacalhau. Tá errado. Come um bacalhau, aquele bacalhau gostoso até dizer chega. Não, sexta-feira santa é dia de fazer penitência de carne, mas não é comer peixe à vontade até entupir. É fazer jejum. Então, quarta-feira de cinzas e o dia da sexta-feira santa é dia de jejum e abstinência. Todas as sextas-feiras do ano é dia de abstinência de carne, ok? 1252. Preste atenção. E é aqui que tem a nota. Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade.
Então, quem é que está obrigado a fazer essa abstinência? Quem completou 14 anos de idade. Antes disso, não está obrigado. Estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos começados. Então, os maiores de idade até os 60 anos começado. Vamos lá ver a nota, que eu acho que vai explicar isso. Os limites da idade para a penitência ficam modificados. A abstinência começa aos 14 anos e vai até o fim da vida. O jejum obriga a partir dos 18 anos. Então, o que é a maior idade para o Código de Direito Canônico? É 18 anos completos e vai até os 59 completos. Ok? Todavia, os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido da penitência também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão da pouca idade. O código está falando, mas desde pequeno você vai ensinando seus filhos esse espírito de sacrifício, para quando chegar a hora de eles fazerem, eles já terem aprendido com você. E veja, não é que quem não está nessa idade não pode fazer, ou seja, os que são menores não possam fazer e os que são maiores não possam fazer. A questão é que a igreja está determinando que esses daqui são obrigados. Você entende? São obrigados. É uma obrigação. Tem gente que não sabe disso. Eu não sabia que eu era obrigado a não comer carne toda sexta-feira. Eu não sabia que era uma obrigação não comer carne e jejuar na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. A Conferência dos Bispos pode determinar mais exatamente a observância do jejum e da abstinência, como também substituí-los total ou parcialmente por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. Então tudo isso aqui pode ser mudado se a tua diocese determinar diferente. Entendido?